que bom ter você aqui comigo. Novembro é considerado o mês da consciência negra, tempo de diálogo, luta por espaço, fortalecimento da cultura afrodescendente e de lançamento de novos projetos. Hoje a gente traz um bate-papo aqui no programa com a antropóloga e empreendedora Poliana Queiroz. Ela é a gestora da primeira agência de turismo afro de Mato Grosso, a AfroTours, que tem como foco explorar locais que tenham legado e manifestações culturais negras. Poliana, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no Papo para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a AfroTour, essa primeira agência de turismo que leva em consideração a pessoa negra, toda a sua cultura, bagagem existente aqui no nosso estado. Queria que a gente começasse falando um pouquinho de como que nasce essa ideia, né, e de que forma ela toma corpo aqui no nosso estado. Ok, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, com vocês, com o seu público, né, e vou começar falando então que eu sou antropóloga. E aí as pessoas ficam perguntando o que a antropologia faz, né? A gente acha que assim, a gente cavuca chão, mas quem faz isso é o arqueólogo. O antropólogo ele está preocupado em estudar as relações humanas e os significados que as pessoas dão para as relações. E eu me aprofundei na temática do patrimônio cultural. Mais especificamente ainda, afunilando mais, do patrimônio imaterial, que é aquele patrimônio que é passado de geração para geração. Então, no sentido figurado, é aquilo que você não pega. É só o que você aprende, o que você observa. Então, ao longo de 10 anos, eu estudei esse processo na cidade de Poconé. E a partir daí eu entrei em contato com diversas comunidades. Então, Poconé tem 32 comunidades quilombolas. A partir, né, desse contato, dessa reflexão, do trabalho realizado e também da divulgação de um edital de fomento a novas, né, a economia criativa, então eu me juntei com uma estudante de turismo que é de Poconé, e a gente então desenvolveu a AfroTours, a primeira agência de afroturismo, que de turismo já tem, de afroturismo do estado de Mato Grosso. Foi assim. E, Poliana, quando a gente pensa nesse afroturismo, né, o que as pessoas vão ter acesso diante de tudo isso que você conseguiu levantar em Mato Grosso? Você citou Poconé, citou as comunidades quilombolas. De que maneira vai ser essa vivência, vai ser esse contato? O que vocês imaginam para esses roteiros, digamos assim? A gente vai trabalhar com o conceito de turismo de experiência, que é diferente do turismo de contemplação. Contemplação eu vou ver a paisagem, o Pantanal, o pôr do sol, aquela beleza toda que a gente já conhece, né? O turismo de experiência, a gente entra em contato com o cotidiano das comunidades. Então, o senso de comunidade é algo que no tempo moderno a gente vem perdendo, né? Mesmo no ambiente urbano, com as famílias, nós estamos muito virtualizados, né? E na comunidade quilombola existe esse conceito muito forte, né? É o conceito de dar, receber e retribuir, né? Que aí ele ainda está muito eminente nas comunidades quilombolas. Então, quando a gente vai, né? Quando a gente for receber os nossos turistas, eles vão entrar em contato com essa realidade, né? Com uma dinâmica de troca, né? Com uma dinâmica de cuidado, com práticas de cura da comunidade, com a história da comunidade, com a história das pessoas, que tem a ver com a nossa identidade enquanto povo mato-grossense. Então parece que é algo muito simples, mas na verdade é profundo, né? E a pessoa, quando ela for lá adquirir o nosso voucher, ela vai entrar em contato com toda essa experiência. A gente vai ficar restrito a Poconé ou a AfroTours ela vai ampliar esse leque de turismo de vivência aqui em Mato Grosso? Nesse primeiro momento, né, como nós somos financiados, né, utilizamos nesse momento o conceito de projeto empresa. Por quê? Porque a gente concorreu a um edital do governo do estado, né, do MT Criativo, pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Nós fomos contemplados como o início de um projeto, que também é social, à medida em que a gente vai formar ali, a gente trabalha só com jovens, né? Então a gente tem os jovens ali passando por capacitação para aprender a produzir conteúdo sobre a própria comunidade. Eles também vão elaborar o roteiro a partir do que eles acharem interessante, ou seja, a gente não vai lá e fala, olha, é isso aqui que a gente vai fazer como roteiro. Não, eles é que vão falar, né? Eles é que estão falando porque o projeto está acontecendo. E nesse primeiro momento a gente vai se restringir a Poconé porque o recorte do projeto está destinado lá. Mas a ideia é que a gente possa ampliar para todo o Mato Grosso. Muito bacana. E Poliana,
Você falou pra gente, né, que o é um projeto empresa, a gente não vai só oferecer uma condição de vivência no turismo, mas a gente também vai capacitar essas pessoas que estão ali na comunidade. E como que isso impacta, por exemplo, a comunidade afrodescendente? Porque a gente vem discutindo, novembro é o mês que a gente faz isso de forma mais efetiva, na consciência negra, e a gente vem discutindo essa igualdade, as atitudes antirracistas, né? A gente viveu um retrocesso nesses últimos anos. Como que o projeto se estabelece nesse ponto? O primeiro passo é a valorização de um território. Porque nesse contexto que você falou muito bem, houve um processo de demarcação das fragilidades das comunidades. Então, quando a gente pensa comunidade, vem aquela noção de fragilidade, de vulnerabilidade, né? Quando a gente pensa o projeto Empresa Afrotour, a gente está pensando naquilo que a comunidade tem de mais forte, de mais bonito e que, portanto, precisa ser valorizado pela própria comunidade. Então, por isso a gente passou pelo processo de formação, de conversa, de escuta, né? E ouvindo a comunidade, desde a nossa logo, né? Que foi construída por uma artista que não é aqui de Mato Grosso, mas tem origem quilombola, né? Então, a gente desenhou a nossa logo e foi aprovada pela comunidade. Então, desde isso até todo o processo de venda, de como vai receber as pessoas, como vai ser o lucro, como o lucro vai ser dividido, passa pela comunidade. Então, eu vejo que é um processo de valorização das comunidades, né? E também pensar a identidade negra do Mato Grossense. Quando a gente pensa Mato Grosso, a gente pensa muito em Marcha para o Oeste, das pessoas que vieram aqui, né, da região sul, com todo respeito, tem a sua relevância histórica, né? Mas fica muito nesse lugar e se discute pouco o Mato Grosso negro. Então, a Afrotours, ela vem também para contribuir com esse debate. Quando a gente fala de discussão, parece que é algo violento, mas é um debate saudável. Graças a Deus. E, Voliana, falando do Mato Grosso negro, né? Você podia falar um pouquinho mais de qual é essa nossa composição? A gente está localizado em determinados pontos, ou a comunidade negra ela está esparramada, digamos assim, por todo o Mato Grosso? Sim, ela está esparramada por todo o Mato Grosso, né? Aqui a gente tem cerca de 80 comunidades, só em Poconé tem 32, mas a gente veio com esse processo diaspórico, né? Que essas pessoas que vêm migrando desde o Nordeste à procura de trabalho e aqui residiram também. O próprio Pantanal é uma região que agregou, né, vários quilombos, não só na região do Mato Grosso, mas no Mato Grosso do Sul também. Então, o que aconteceu, na verdade? Esse processo de invisibilização e de embranquecimento, justamente porque as pessoas pudessem ser aceitas, né? Então, por que os quilombos eles estão escondidos? Para que as pessoas possam sobreviver, né? Para que as pessoas pudessem sobreviver. Então, lá, as comunidades que nós atendemos têm, por exemplo, 300 anos de existência. Tem igreja que foi levantada há 300 anos, né? Então, a comunidade já está aqui há 300 anos, né? Então, esse processo é importante de ser pensado e é pouco falado. Na verdade, eu até falando que é pouco falado é injusto, ele não é visibilizado, porque no estado existem diversas comunidades, diversos coletivos de igualdade racial, né? Existem vários conselhos de igualdade racial também em órgãos e em diversas regiões do país, do estado, né? Pensando no estado agora. Mas o que acontece é que esses grupos eles estão trabalhando ao longo do ano, mas só são visibilizados em alguma maneira no mês de novembro. Então a Afrotours também vem nesse processo de pensar, de debater, de acolher também e visibilizar essas discussões que já ocorrem aí há muito tempo e ao longo do ano sobre os grupos étnicos do estado. Como que você avalia o momento que a gente está vivenciando? Porque a Afrotours nasce agora, nesse mês de novembro, né? Esse é o momento mais propício, digamos assim? O que você vê daqui para frente? Qual que é o cenário que você visualiza com uma efetivação da Afrotours em Mato Grosso? Eu acredito assim, o mês de novembro é um mês comercial para a identidade, né, para as comunidades negras. Então, a gente demarcou, esse projeto já está sendo debatido há muito tempo, mas a gente demarcou falar dele dessa maneira mais visibilizada nesse mês de novembro, por conta do mês, né, ser essa questão
visual, assim, né, das pessoas estarem olhando para a comunidade negra. Mas eu vejo que para o ano que vem, eu acredito que as comunidades serão bem mais valorizadas, não só pelo nosso trabalho, né, mas os contextos aí políticos vão nos favorecer, né, mas o turismo afro, ele vai trazer um novo olhar, né, uma nova perspectiva, como eu disse e reforço, de extrair esse estereótipo de vulnerabilidade da comunidade e transformar em potência, né, em dizer, olha, eu vou aqui sair de Cuiabá hoje, vou então comprar um voucher e ir lá conhecer a comunidade de Morrinho, que tem a ver com a minha família, o que tem a ver comigo, né, que tem a ver com a minha identidade mato-grossense. Então a gente é um país, aí pensando de uma maneira maior, que não tem identidade, que não tem memória, né? Na verdade até tem, né, me autocontradizendo, mas ela é a todo tempo apagada. Então quando a gente valoriza essas comunidades, a gente também valoriza a nossa própria história. E aí para a Afrotours a gente vislumbra todo esse sucesso, assim. A gente começa com 4 comunidades, a ideia é expandir para as 32 e pensar e contribuir para essa discussão do Mato Grosso Negro em todo o estado. Como que foram selecionadas essas 4 entre as 32 e qual foi a reação da comunidade quilombola ou das comunidades que foram contempladas nesse primeiro momento, pensando nessa nova ferramenta de fortalecimento através do turismo? A gente selecionou a partir do contato, né, que a gente teve com o Poconé. E aí a gente foi apresentar a proposta, entendemos o perfil, né? A gente fez um diagnóstico antes, mapeamos o interesse das comunidades, né? Mapeamos quais as condições de participação que elas tinham também, porque muita gente tem aí a sua vida já, né, para viver e não tem tempo de se disponibilizar. Então as 4 primeiras que estavam mais disponíveis, e por conta também, por que 4? Porque a gente tem um orçamento específico primeiro, né, para desenvolver esse projeto até que se torne uma empresa, né, e aí essa disponibilidade a gente mapeou e a gente começou então a capacitar as pessoas para fazerem parte. E aí, assim, até falava e venho falando em outras entrevistas, né, não foi um processo fácil, né, existem muitos conflitos. Principalmente por quê? Porque essas comunidades, elas já têm um trauma de promessas não cumpridas anteriormente, né? Então tem um processo ali de convencimento, de dizer que, né? E aí a minha pessoa, eu, Poliana, pesquisadora, já me conectei com essas pessoas, já estou em Poconé há muitos anos, tem uma pessoa comigo que é da terra. Então teve todo um processo ali que a gente fez, que foi de convencimento também e de escuta dessas necessidades das comunidades, das lideranças, porque todas as comunidades são lideradas por alguém, né? Então, apresentando que elas poderiam ganhar mesmo, inclusive financeiramente, não só a gente está aqui falando, né, da beleza, mas as pessoas têm necessidades financeiras, né? Então, falando como elas poderiam lucrar futuramente, que a gente conseguiu então convencê-las. E principalmente porque o nosso projeto, empresa, ele também foca nos jovens, né? E os jovens, existe um número de migração, né, desses jovens vindo para a capital para tentar uma vida melhor muito grande. Então a nossa ideia também nessa capacitação é fazer com que ele fique na comunidade, porque é desejo do jovem quilombola ficar na comunidade, né? Valorizar e estruturar a comunidade. Então, por meio desse trabalho também, eles, né, a gente conseguiu convencer eles a embarcarem nessa viagem com a gente. Que maravilha! Vida longa, Afrotours, Poliana, que a gente possa conversar mais vezes, sabendo da expansão desse projeto para todo o Mato Grosso e reforçando o nosso Mato Grosso negro. Muito obrigada pela vinda ao papo. Obrigada a vocês, adorei estar aqui, o máximo, e aí sigam a gente também, né, @Afrotours Agência. Muito obrigada. E agora a gente vai fazer uma longa viagem para conversar com uma brasileira que há 7 anos mora em Londres, na Inglaterra. Álida Caroline Zonato era moradora de Rondonópolis, cidade localizada a 200 quilômetros de Cuiabá, quando decidiu mudar completamente o rumo da sua vida e se aventurar no exterior. Mesmo sem dominar a língua inglesa, ela apostou tudo o que tinha nessa nova experiência. Álida, muito obrigada por aceitar o nosso convite, atender o papo aí de Londres, para contar um pouquinho da sua experiência pra gente. Queria que você começasse falando, para quem está assistindo, o que te motivou a deixar o Brasil e buscar uma oportunidade na Inglaterra? Bom,
Primeiramente, obrigado pelo convite. A maior, ah, o maior motivo foi a questão de conhecer uma cultura diferente, né, de ter uma experiência diferente e também de poder dar um estudo melhor, né, para minha filha. E é basicamente isso. E o que foi mais difícil para você nesse processo, né? A partir do momento que você decidiu que você ia para fora do país, teve um período de organização para que você efetivasse essa ideia? Quanto tempo isso levou? Por onde passou esse processo? Então, isso foi uma decisão meio que de última hora. Então, não teve um planejamento para essa viagem, né, acontecer. Foram 23 dias de quando eu tive a ideia de mudar de país, né, de mudar de vida. E se eu parasse para pensar em algum momento, será que eu vou, será que eu fico? Eu com certeza não teria vindo, né, porque a gente acaba deixando a família. No meu caso, eu deixei a minha filha, que ainda tinha 8 anos na época, na minha cidade, em Rondonópolis. E então, assim, não teve muito um planejamento, não foi pensado, né? Eu vim por vontade de mudar de vida mesmo, mas não teve um planejamento, assim, estruturado. E o que foi mais difícil, Álida, quando você chegou a Londres, né? Porque assim, como você disse pra gente, existia uma vontade de vivenciar uma nova cultura, mas se a gente for comparar a cultura brasileira com a cultura inglesa, tem uma diferença muito grande, né? Então, o que foi mais difícil para você nesse primeiro momento, né? O que impactou mais? Tem, a diferença de cultura é muito grande, principalmente quando é a primeira vez que você sai do país. A maior dificuldade no começo foi a língua, porque eu não falava nada de inglês. E, para ser sincera, eu conheço pessoas que eram fluentes em inglês, né, que gastaram anos estudando inglês e chegaram aqui e tiveram dificuldade com a língua. Então, para mim foi a questão da socialização e da língua, né? Como que é a socialização aí, né? Como que as pessoas se comportam? O que é mais diferente, digamos assim, quando a gente pensa no povo de onde você está e no povo brasileiro? Olha, como aqui todo mundo fala, né? E por todos os lugares você ouve que os brasileiros são calorosos. E isso é muito verdadeiro. Aqui é todo mundo muito na sua, né? Não existem os grupos, né, de amizade, assim como existe em qualquer outra cultura, mas aqui todo mundo sai sozinho, sabe? Se diverte sozinho, não tem aquela dependência de uma companhia ou de uma amizade. Aqui é muito conhecido, né? A tradicional festa pro inglês aqui seria ir pro pub, tomar cerveja e como se fossem os nossos bares aí, né? Já são 7 anos fora do Brasil. Esse ano você teve a possibilidade de retornar ao país, né? De viver um pouquinho tudo que você deixou para trás quando tomou aquela decisão de que você queria uma outra perspectiva, de que você queria uma outra cultura, uma outra realidade. Como que foi estar de volta ao Brasil? Foi maravilhoso, né? Mais uma vez a questão do brasileiro ser caloroso e ser receptivo. Poder reencontrar os meus amigos de infância, para mim isso não teve valor. Eu gostaria de ter tido mais tempo para estar com vocês, com meus amigos de infância. Mas assim, foi um choque. Eu não sei se pelo motivo de eu já estar há muito tempo longe, foi um choque. Foi nesse momento que eu percebi o quanto eu mudei, né, no meu comportamento. Eu cresci no Brasil
e eu fiquei 7 anos sem visitar a minha cultura, sem ter praticamente nenhum contato com... Eu não tenho um círculo de amizade de brasileiros aqui, então foi um choque em várias situações, né? Na questão da educação, nessa questão de serem muito receptivos e calorosos, né? E a gente aqui não tem esse costume. E Álida, a gente está falando para um público... só para fazer um registro, gente. A Álida falou assim, para ter mais tempo com vocês. Eu e a Álida, a gente se conhece há mais ou menos uns 22 anos, pelo menos. Então, assim, ela é uma das poucas amigas que eu tenho do período de infância que ainda se relacionam comigo, mesmo à distância. A gente tem o hábito de estar sempre se falando e é maravilhoso, porque a distância não mudou nada. Então, a gente nutre cada dia esse vínculo de amizade e eu sou muito grata por isso. Mas, Álida, a gente está falando aqui para pessoas que podem ter o interesse de também se aventurar como você fez, né? O que você daria como dica para essas pessoas, depois de toda essa vivência que você teve, né? O que você pontuaria que é importante a pessoa observar antes de tomar a sua decisão? Então, uma coisa que eu já comentei um pouquinho antes é a questão da língua, né? Que as pessoas vêm para cá já preocupadas, eu tenho 3 anos de inglês, eu tenho curso de inglês avançado, e eu vou ser sincera, isso não faz muita diferença. Ajuda na questão do entendimento de leitura, né, vamos dizer, de placa, de sinal, desse tipo de coisa. Mas na questão da comunicação, o inglês ensinado no Brasil, ele é puxado para o inglês americano, né? Então, assim, o que eu falaria seria, não se preocupe com a língua, porque se você já sabe alguma coisa, vai ser muito mais fácil, né? É uma questão de acostumar os ouvidos. Então, assim, infelizmente, a Inglaterra, depois do Brexit, fechou as portas para imigrantes, né? Isso é muito triste, porque aqui é um país muito misto, e é isso que faz a riqueza do país, né? Falando de riqueza mesmo de dinheiro, de trabalho e de tudo, né? A mão de obra do imigrante aqui é uma coisa muito grande para o país. Mas é colocar a cara, né? Eu quero conhecer outro país, eu quero mudar para outro país. Vai, não tenha medo. O começo é difícil, sempre vai ser difícil no começo, principalmente se você não fala a língua, mas é só não desistir. Com quanto tempo você conseguiu se comunicar de maneira satisfatória, digamos assim? Então, é até engraçado, sabe? Às vezes, no começo eu falava assim, eu acho que eu nunca vou aprender essa língua, né? Até você acostumar os ouvidos, é uma coisa difícil, mas eu levei 3 meses para conseguir me comunicar fluentemente, mas a gente que não que a língua inglesa não é a língua materna, a gente aprende diariamente. Teve algum caminho, Álida, que te facilitou esse processo? Porque assim, o que a gente escuta das escolas de inglês daqui? Quanto mais você ouvir músicas, assistir séries, ter essa possibilidade de conversação ou estar no ambiente que está te fazendo treinar, digamos assim, mais fácil vai ficar para você. Então, o que você observou aí nesses seus 3 meses, né? Teve alguma coisa que facilitou o seu processo? Teve sim. Uma outra dica que eu dou para quem está com a ideia de mudar de país, independente se seja inglês ou uma outra língua, não se misture, não se misture, não vai para um grupo de pessoas que falem a mesma língua que você, porque isso vai atrapalhar. Assista filmes, séries, ouça músicas, isso ajuda muito na questão de acostumar os ouvidos, né? Quando você muda para outro país, você ouve muito essa questão de você tem que acostumar o ouvido. Porque é assim, no começo a gente não entende a palavra, né? E depois de um tempo, parece assim que você acorda um dia entendendo.
agora eu não sei o que isso quer dizer, mas eu consigo entender a palavra. Então, assim, assistir programas e ouvir músicas ajuda, mas a convivência, a questão de você praticar no seu dia a dia com uma pessoa que é residente, com uma pessoa que é natural do lugar, faz muita diferença. Por que a Inglaterra e não outro destino? Essa é uma pergunta difícil. Não sei, eu acho assim, até hoje eu não consigo dar uma resposta assim exata, falar não é porque era o meu sonho, ou por algum motivo assim, mas eu acho que era a questão, nossa, Inglaterra, né? A gente vê tanto nos filmes, né? Clipes musicais de bandas internacionais que tem aqui, tem vários locais que são reconhecidos por filmes, por clipes musicais, né? Tem até a Rua dos Beatles aqui, né? Então, eu não sei, assim, não tem uma resposta, é só porque era uma questão não de ser o meu sonho, né? Tipo, o meu sonho era ir para a Inglaterra, mas era um sonho, era uma coisa assim, eu só vi esse lugar no filme. E Álida, depois de todo esse tempo aí, tem alguma possibilidade ou você visualiza alguma chance de voltar para o Brasil? Ou a Inglaterra é o seu lugar, ou eu penso em ir para um outro país agora? Então, se a gente fala de questão só da questão de vontade, né? Não tenho nenhuma vontade de voltar a morar no Brasil. Adoro, quero muito poder ir pelo menos uma vez por ano para visitar, mas não de morar. Eu acho que a questão não só na Inglaterra, mas outros países europeus, tem muita questão da segurança, né? Que a criminalidade na maioria dos países é muito baixa. As casas aqui, por exemplo, não tem muro, não tem portão. Às vezes você deixa a porta da frente aberta e você não é assaltado. Então, a gente sente muito, principalmente eu que vim de um lugar que tem, né, que a criminalidade é uma coisa que preocupa. Isso é um fator muito importante para mim. Eu me sinto muito segura aqui. Então, assim, eu não tenho a ideia de voltar. Não digo nunca voltaria, mas se eu tivesse que escolher entre voltar para o Brasil ou mudar para um outro país da Europa, eu provavelmente mudaria para outro país. E me diz uma coisa, a gente sabe que a relação familiar, a sua filha voltou para cá, que isso faz falta, que os amigos fazem falta, mas pensando em outros aspectos, né? O que pega mais para você? Do que tem no Brasil e o que não tem aí em Londres, né? E queria que você falasse um pouquinho também da diferença de clima, porque você saiu de uma cidade super quente e aí você tá lidando com um clima super gelado em alguns períodos do ano, né? Infelizmente a minha filha voltou em setembro, foi uma escolha dela, né? Ela já tem 15 anos, então eu acho que o mais certo era respeitar isso, porque não são todas as pessoas que se acostumam a morar em outro país, a deixar a cultura, né, a raiz, na verdade. Eu acho que a coisa mais difícil e mais, assim, que eu sinto mais falta é essa questão da socialização, né, de ter os amigos por perto. Não é uma coisa, assim, que a gente sabe que todo mundo, né, tem a correria do dia a dia, mas aqui as pessoas são muito fechadas. Aqui, assim, quando você entra na escola, criança, aqui, né, os ingleses, você fica naquela mesma escola até você terminar e ir para a faculdade. Então, você constrói o seu ciclo de amizades ali. E essa foi uma das dificuldades que a minha filha teve. Ela veio em 2018 e ela estudou 4 anos aqui. E essa é uma dificuldade, porque já tem os grupos formados, né? Então, assim, isso é uma das coisas que fez ela querer voltar. Mas para mim também, e para várias outras pessoas que eu encontro e converso, é a questão da socialização, né? De ter a família, os amigos, e de ter as pessoas, né? As pessoas calorosas, como a gente diz. E o clima?
Então, o clima, eu sou suspeita a dizer porque o clima aqui é maravilhoso, né? O povo fala, você é doida, né? Porque aqui chove muito, aqui faz -3, -4. Agora nós estamos entrando no inverno, então o clima de manhã agora tá mais tranquilo, assim, não tem mudado tanto, né? Porque durante a troca do verão para o outono, tem assim, um dia está muito frio, um dia está muito calor, então tem uma diferença bem grande, né? Mas agora que a gente está entrando no inverno, aqui de manhã é normalmente 5 graus, 6 graus, né? E assim, chove bastante. Por exemplo, você sai de manhã, tem sol, daqui 10 minutos está chovendo. Então, assim, eu gosto desse clima, eu nunca gostei muito do calor. E eu sofri bastante, isso foi uma das coisas que eu sofri muito quando eu fui para o Brasil. Sofri muito com a questão do calor. Já tá ambientada, já virou inglesa, já não quer mais voltar e tá tudo certo. Álida, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço a sua disponibilidade para que você contasse um pouquinho da sua realidade e desse dicas para quem também tem interesse em se aventurar aí, conhecer um novo país, uma nova cultura. Obrigado, é sempre um prazer falar com você. E eu sou muito feliz por ver o seu programa crescendo. No nosso canal você confere todo o conteúdo que vai ao ar e pode assistir quantas vezes quiser. Perdeu o programa? Quer assistir de novo a uma entrevista ou reportagem? Tá tudo lá no YouTube. Inscreva-se no canal e não perca nenhum assunto do Papo com Ela. O cuidado com a saúde bucal das crianças deve ser uma das principais preocupações dos pais, pois afeta o desenvolvimento infantil. Desde os primeiros anos de vida, a visita regular ao profissional odontopediatra deve fazer parte da rotina dos pequenos. A cirurgia dentista alerta que os cuidados com a saúde da boca de uma criança devem iniciar durante o pré-natal. Na gestação, é importante que a mamãe não passe por nenhum problema bucal. Através de orientações para a saúde bucal da mãe. Aí, após o nascimento do primeiro dentinho, seria a primeira consulta do bebê ao dentista. Após o nascimento, os cuidados com a saúde bucal devem continuar assim que aparecerem os primeiros dentinhos. A visita ao odontopediatra é fundamental. A primeira consulta nós realizamos primeiro o que eu chamo de deplacagem. Então, a gente remove toda a placa bacteriana através da limpeza, aplicação de flúor, para daí nós realizarmos a avaliação. Nessa avaliação, nós não avaliamos só dentes, a gente vai avaliar língua, mucosa e seguir depois desse primeiro momento com as orientações de higiene bucal. A especialista faz um alerta quanto ao cuidado dos dentes de leite. Se não higienizados adequadamente, a criança poderá passar por procedimentos dolorosos, como a de um tratamento de canal. Mas por que tratar o canal, se o dente de leite vai ser trocado? Porque a gente usa o dente de leite para manter espaço para o próximo dente. Então vamos supor que deu uma cárie e eu falo, um canal, e a mãe decide tirar esse dente. O dente ali, aquele espaço que ele estava mantendo, não vai mais ter. Então os dentes ao lado vão deitar e quando o permanente quiser nascer não vai conseguir. Além do risco, claro, de infecção. Então se eu tenho uma bactéria que passou para o nervo do dente, que passou por uma corrente sanguínea, eu tenho uma chance de infecção. Então tem um inchaço, um edema, pus, pode dar febre, uma criança pode até ser internada por causa de uma infecção de um dente de leite. Então é muito sério. Sem atendimento odontológico adequado, os dentes podem sofrer danos a cada fase de crescimento da criança. Como os dentes ainda estão crescendo, eles são mais vulneráveis à cárie dentária, entre outros problemas. Por isso, a escovação é muito importante. E se tratando de crianças, trabalhar o lúdico faz toda a diferença. Eu sempre falo que o melhor é o lúdico, Então, o que a criança gostar? Então, leva a criança para ir comprar, escolhe do personagem, porque tudo que for lúdico vai ajudar a criança a querer escovar dente, que é uma coisa que nem os adultos gostam de fazer, Então, o que a gente conseguir implementar para ficar mais aquele momento alegre, nós vamos usar. Então, tudo que for lúdico, em relação agora à orientação, cabeça redonda, cerdas macias e sempre creme dental com flúor. A atenção é com a quantidade desse creme dental.
Então vai variar de acordo com a idade. É uma criança de até 3 anos, a quantidade vai ser do tamanho de um grãozinho de arroz, de creme dental. A criança tem mais de 3 anos, a gente vai aumentar para uma bolinha de feijão. Sempre pequenas quantidades. Além da higiene, há uma série de fatores que colaboram para a saúde bucal, como uma boa alimentação e restrição de alimentos que são mais propensos a causar a cárie. O que não pode, o que a gente acaba generalizando e falando assim, não pode doce, porque a criança vai ficar o dia inteiro chupando uma balinha ou um pirulito e não vai escovar o dente toda hora, né? Então a gente fala para evitar, não comer o doce, mas o doce, especificamente ele sozinho, não causa cárie, o que vai causar um conjunto de fatores. Quais são esses fatores? Livre demanda de açúcar, falta de higienização, baixa imunidade da criança, que vão favorecer a bactéria a causar a cárie, e até o tempo que fica ali aquela bactéria. Às vezes ele ficou 15 dias, aquela bactéria parada no mesmo local, que ele não está conseguindo higienizar da forma correta, aí sim vai começar a cárie. Então a relação do doce não é que não pode, né? Tem que estar associada com uma escovação. Se puder não dá, porque, lógico, não é saudável, né? Não dá. Se uma criança ela se alimentar só de forma saudável de frutas e não realizar a higienização, vai ser mais difícil dela ter cárie, mesmo que ela não escova os dentes, porque ela está com uma correta dieta. A frequência de uma visita ao dentista, no caso das crianças, muda se comparado com os adultos. A visita deve acontecer pelo menos 2 vezes ao ano, podendo aumentar conforme a necessidade de cada criança. Depende de cada criança. Como assim? Eu dependo do índice de cárie dela, do risco de cárie dela. Se é uma criança que tem um baixo risco de cárie, nós podemos fazer um retorno de 6 em 6 meses, um médio risco de cárie de 4 em 4 meses. Então eu tenho pacientes que eles vêm ao retorno uma vez ao mês para fazer limpeza, porque a gente já tentou um retorno de 3 em 3 meses, mas após 3 meses já tinha uma cárie, então a gente decidiu reduzir. Então o retorno ele é específico para cada criança. Mas se eu fosse falar de uma forma geral, uma criança que tem uma alimentação saudável, uma higienização correta e não tem aquele consumo alto de doce, então seria de 6 em 6 meses. Ensinar a cuidar da saúde bucal desde muito cedo evita uma série de problemas na vida adulta. E vale lembrar sempre que é o exemplo que arrasta. Convide seu filho para escovar os dentes junto com você. É a repetição que faz aquilo se tornar parte da rotina dele. O projeto Movimenta, ação itinerante que já passou por 18 municípios mato-grossenses e realizou mais de 70 mil atendimentos, chega a Cuiabá no próximo dia 3 de dezembro. A programação gratuita inclui ações em escolas municipais de educação básica, capacitação para trabalhadores e empresários do comércio e serviços de saúde, beleza e lazer. Em Cuiabá, a região do CPA 2 foi a contemplada com a programação que integra os 2 braços sociais do Sistema S do Comércio, o SESC e o SENAC. Ele é denominado FEComércio Movimenta e o objetivo dele a FEComércio reúne todos os sindicatos de empresários do comércio embaixo dela. E a partir dali ela comanda SESC e SENAC. SESC, Serviço Social do Comércio, com ações sociais voltadas principalmente aos trabalhadores do comércio e suas famílias, e o SENAC, que é a nossa instituição voltada para a formação e aperfeiçoamento do trabalhador do comércio. Então são 2 instituições privadas. O nosso financiamento vem do empresário do comércio, isso é sempre muito importante lembrar, e através da FEComércio, com o Movimenta, a gente direciona esforços dessas 2 instituições e também da federação para pagar o nosso tributo à população e à sociedade mato-grossense. Então ele é um grande movimento, sim, para devolver à população um pouco mais de cidadania e de qualidade de vida. As atividades do projeto itinerante Movimenta são destinadas tanto para os empresários quanto para trabalhadores do comércio e população em geral. A programação é dividida em 3 momentos: nas escolas municipais de educação básica, capacitação para trabalhadores e empresários do comércio e serviços de saúde, beleza e lazer. Dentro do Movimenta, nós temos diversas ações das mais diferenciadas para atender as crianças, atender os jovens, com lazer, com esporte, com algumas oficinas de educação, de mecatrônica, de robótica, coisas rápidas, mas que são muito interessantes. Muita música, muito espetáculo musical, espetáculos circenses, e em algumas cidades, inclusive, a gente levou
algo inédito para o local, que eram cinemas, filmes de cinema. Tem muita cidade no Mato Grosso que a grande maioria das crianças, das escolas públicas principalmente, uma população um pouco mais vulnerável, nunca tinha assistido um filme de cinema. E a gente, através do Movimenta FEComércio, consegue levar isso para essa população. E o Senac traz ainda os seus profissionais e os seus alunos que já estão se formando em cabeleireiro, maquiagem, manicure, e leva também para a praça para atender a população de forma gratuita. Então é um dia todo de serviços à população. O diretor-geral do SESC e do SENAC Mato Grosso ressalta que o projeto itinerante tem como objetivo melhorar a qualidade de vida da população, trazendo mais cidadania, onde todos são convidados para participar. E em Cuiabá, ele acontece agora, no dia 3 de dezembro, na Praça do CPA 2. É o dia todo na praça, está todo mundo convidado. Quem quiser se divertir, vai para lá. Quem quiser cortar cabelo, quem quiser fazer maquiagem, quem quiser fazer a sua unha, vai para lá e leve toda a família. O importante é isso. Nós temos ações para as crianças, nós temos ainda orientação com relação à higiene bucal. Então tem criança que vai lá, vai aprender melhor a escovar os seus dentes, vai ganhar escova de dente, pasta de dente, para poder fazer isso com qualidade na sua casa. Vai assistir cinema, vai brincar, vai jogar, enquanto os pais podem estar cortando o cabelo, a mãe fazendo sua unha. Tá? A gente vai fazer todo um processo de resgate de cidadania na Praça do CPA 2. É o dia todo. Entre o divã e as aquarelas, a psicóloga Natane Martins percebeu que não havia mais como separar as duas paixões. As paredes do seu consultório se tornaram a manifestação rica da natureza através da pintura. Duas salas separam a formação e o hobby de Natane. Psicóloga e artista plástica, ela colocou suas duas paixões em um único lugar. Em um dos espaços, um divã para atendimentos psicológicos. Em outro, o ateliê que pinta em aquarelas as obras que compõem o acervo de Ar Fresco Arte. Precisava de um espaço para os meus atendimentos, um consultório meu. E aí eu sublocava as salas e aí eu falei, bom, acho que eu preciso ter o meu próprio espaço. E aí quando eu fui nessa busca por salas, eu falei assim, eu fui olhando salas e eu encontrei algumas salas que tinham 2 espaços. E aí eu já tava trabalhando em casa com as artes e isso estava muito difícil, porque trabalhar em casa é muito complicado, e, enfim. E eu sentia a necessidade mesmo de ter um espaço para trabalhar com as artes, de sentar, de levantar e sentar. E em casa isso não estava rolando muito. E aí, como eu vi, quando eu fui sair para olhar salas e eu vi que existia essa possibilidade de ter as duas coisas juntas no mesmo espaço, eu falei, por que não? Né? Então e aí isso daí passou a ser uma prioridade nas minhas buscas. Inquieta trabalhando no período de isolamento da pandemia em Campo Verde, Natane se sentia sozinha e com falta de ter um espaço de estudos onde pudesse continuar seus projetos com a psicologia e a arte, paixão que traz consigo desde a infância. Foi quando retornou para Cuiabá que tudo mudou. Atualmente, sua rotina caminha entre os atendimentos e criações em aquarela, pinturas de botânica, insetos e o seu xodó, pintar paredes, levando cores da botânica para onde antes era acromático. A linha que de alguma forma eu sigo é a botânica, então você percebe que tem muito detalhe de flores, de plantas, e isso é o que... Enfim, é na natureza que eu encontro essa coisa aí que me instiga, que eu acabo, reproduzindo e criando coisas. A natureza em si, então tem coisas que eu vejo, eu amo muito besouro, então sempre crio alguma coisa em cima disso. E aí eu vou dando vida. Os meus murais também, eles são voltados para o botânico. Eu tenho alguns artistas que eu encontrei no Instagram, que são artistas, enfim, contemporâneos, né?
eu gosto, assim, dos traços, então às vezes eu vejo, eu estudo para ir tentando encontrar o meu próprio traço, né? Então acho que isso é uma coisa que eu ainda tô tentando descobrir, tô tentando me haver, então é uma coisa que eu gasto muito tempo pensando, estudando. Nesse momento eu tô tentando estudar sobre a teoria das cores, né? Entender as cores que se complementam, as cores que, enfim, que causam coisas e é isso. Entre a psicanálise e a arte, o divã e as aquarelas, Nathani percebeu os processos que afloram a criatividade, existindo aí a possibilidade das pessoas irem de encontro com aquilo que mais se identificam. A minha relação com a arte, ela sempre existiu, assim, de alguma maneira, sabe? Era uma coisa que estava adormecida. E aí, com o tempo, no meu próprio processo de análise, isso foi, digamos que sendo acordado. E aí eu fui tendo que lidando com isso e, enfim, fui me movimentando e colocando isso em ato. Então, conforme eu fui vendo que a minha relação com isso me fazia bem, enfim, eu não tenho palavras, assim, sempre que me questionam como que é pintar, qual que é a sensação que isso te traz, eu sempre fico assim, olha, eu sei que é uma sensação muito boa, enfim, eu gosto, eu fico horas, é como, sabe uma criança que você vê ali horas brincando com aquilo? É isso, sabe, é essa relação que eu tenho, então assim, eu costumo dizer que é o que eu tenho, sabe, é o que eu tenho de mais, assim, talvez precioso, sabe? Sei lá, tipo, é minha vida. O papo com ela chega ao fim. O meu agradecimento especial a você que esteve comigo até agora. Eu quero te convidar a seguir o papo no Instagram, no Facebook e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode ajudar a fazer o papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem no nosso WhatsApp, que é o 659-9992-1038. Tenha uma excelente semana. A gente volta domingo que vem às 6 horas da tarde aqui na TV Cidade Verde e eu espero você. Um beijo e até lá!